Teleaula Natal. Oi pessoal, sou professor da Secretaria Municipal de Educação em Natal. Ensino o componente curricular Ensino Religioso. Nossa aula é a aula número 18, que tem por tema Deus existe, persiga o seu sonho. Meu nome em Libras é Jean, que recebe a configuração do sinal com o dedo mínimo em forma de J, passando pelo bigode. Estou usando uma camisa escura, de cor azul, estou usando também calça jeans e tênis preto. Tenho cabelos curtos, olhos castanhos, bigode, barba em forma de cavanhaque e também sou da cor branca. O slide tem um pano de fundo branco com na sua esquerda, da vertical, três linhas verdes. Centralizado com o nome da disciplina, Ensino Religioso, o tema da aula, que, como falei, Deus existe, persiga o seu sonho. É desse tema que nós iremos conversar com vocês hoje, teremos esse imenso prazer. Nossa aula ela está ancorada em dois pilares. O primeiro deles, que nós iremos abordar, são os 5 passos para realizar o seu sonho. E o segundo, Deus existe. Os dois pilares que tem exatamente na proposição do tema. Deus existe, persiga o seu sonho. Nesse primeiro ponto, nós vamos abordar os 5 passos para realizar o seu sonho. Esses passos que certamente poderão ser úteis para a vida de cada um de vocês. O primeiro deles é tenha foco. E para ilustrar esse primeiro ponto, esse primeiro passo, eu escolhi duas fotografias. A primeira fotografia é de um ator americano chamado Will Smith. Will Smith se apresenta nessa foto, uma foto colorida na vertical, visto do ombro para cima. Ele é negro, com cabelos pretos curtos, olhos pequenos e barba rala da mesma cor. Tem um largo sorriso e usa um blazer preto sobre camiseta branca com listas finas, também na cor preta. Atrás dele há uma parede branca com algumas inscrições de cor verde. Will Smith é um ator norte-americano, afro-americano, um negro que venceu o estruturalismo racial. Conhecido também por atuar em alguns filmes como Bad Boys, Independence Days, Eu Sou a Lenda e tantos outros filmes que ele atuou com bastante desenvoltura. Além disso, ele recebeu a indicação de várias vezes para receber prêmios na Academia de Hollywood. Além disso, ele é considerado pela revista Forbes como um dos atores mais bem pagos na última década. Também, Will Smith, os seus filmes até 2014 receberam uma receita de bilheteria a nível internacional com mais de 6,6 bilhões de dólares. Portanto, Will Smith foi um vencedor e na perspectiva de ter realizado o seu sonho e de ter focado no seu sonho. A outra imagem que eu gostaria de ter como exemplo daqueles que tiveram foco para realizar os seus sonhos é de Oscar Smith. Oscar Smith foi um jogador de basquetebol e nessa imagem, essa fotografia colorida de Oscar Smith em pé numa quadra, levemente voltado para a direita, ele é branco e alto, tem cabelos curtos, castanhos claros, olhos, nariz e boca pequenos, usa o uniforme da seleção brasileira na cor azul marinho, com detalhes amarelos e olha para cima enquanto segura a bola de basquete à frente do corpo, na altura da barriga.
Em segundo plano, outro jogador é visto parcialmente e ao fundo a imagem desfocada de pessoas na arquibancada. Oscar Smith nasceu em 1958. Oscar Smith é um potiguar, nasceu aqui em Natal e muito nos honra falar um pouquinho só dele. Ele foi o maior cestinha das histórias dos Jogos Olímpicos. Ele teve a proeza, juntamente com a equipe de basquetebol do Brasil, ganhar o Pan-Americano em 1987, derrotando a equipe dos sonhos dos Estados Unidos, que até então não tinha perdido para ninguém, considerado o maior basquete do mundo, os Estados Unidos, e a seleção brasileira ganhou aquele Pan-Americano, como disse, em 1987. Oscar Smith também foi o maior pontuador da história do basquete, fazendo mais de 49 mil pontos em toda a sua história. Mas o que marca realmente esses dois personagens é porque eles treinavam, eles tinham disciplina, eles tinham um objetivo, eles perseguiam o seu sonho e, sobretudo, eles tinham um foco. O segundo passo para perseguir o seu sonho é resistir ao fracasso. A título de informação, quero dizer que somente depois de produzir 17 canções, aqui o grupo que compôs a música Let It Go, do filme Frozen, uma produção da Disney, que ganhou notoriedade e glamour no mundo inteiro com essa linda canção, mas houve um fracasso antes, vamos dizer, entre aspas, um fracasso e não ter alcançado de imediato sucesso. Por isso que esse segundo passo se faz muito relevante, porque nós precisamos resistir aos fracassos da vida. Para título de exemplo também, a Orquestra Filarmônica de Londres relacionou as 50 melhores músicas clássicas de todo o mundo. E veja que Mozart produziu mais de 600 peças, Beethoven mais de 650 e Bach mais de 1000 peças. E somente poucas peças deles foram consideradas como as melhores. 6 de Mozart, 5 de Beethoven e 3 de Bach. Lembro também um exemplo bastante simples, mas que marcou a minha vida há 30 anos atrás, quando eu jogava futebol de salão, que lá na minha região do Trairi, eu sou oriundo de Santa Cruz, estudei todo o tempo em escola pública, e na época um dos divertimentos melhores da minha vida foi jogar futebol. A gente tinha um time de futebol e 2 vezes naquela região a gente foi vice-campeão. E somente na terceira a gente alcançou o título. Mas antes, e com esses fracassos, eu lembro que no jogo, na terceira vez que a gente foi para a final, e a gente estava perdendo de 1-0 no primeiro tempo, e aquele meu colega olhou para mim na hora do intervalo e disse: a gente vai ser vice novamente? E aquilo marcou a minha vida. A gente voltou para o segundo tempo e conseguimos virar o placar para 2-1 e ganhamos aquela partida e conquistamos o título. Resistimos aos fracassos anteriores. Por isso que esse segundo passo se faz imperante, se faz necessário para perseguirmos o nosso sonho. Essa foto que você pode observar agora é a foto do time que eu joguei futebol de salão, o time Barcelona do ano de 1990. É uma fotografia colorida na horizontal de jogadores do time, como falei, e com outras pessoas, homens e garotos, em posição frontal numa quadra. 12 pessoas estão em pé e 6 agachadas. Os jogadores usam uniformes compostos por camisetas verdes, com shorts azuis. Uma seta também na cor azul indica para um deles que está em pé. No rodapé, à esquerda, há uma letra W, da pessoa que bateu a foto. À direita, o número 122, ambos em círculo vermelho, entre eles o nome dos jogadores. Esse outro cartoon, essa outra imagem, foi do meu colega, o chargista Ivan Cabral, que trabalhou várias décadas num dos jornais de grande circulação aqui em Natal. Hoje trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na TVU, e graciosamente ele produziu 2 cartoons. Um que vou apresentar agora que tem por título Resista o Fracasso. E essa imagem, você pode olhar que esse cartoon à esquerda, um menino segurando a dobradura de um avião. O garoto é branco com cabelos castanhos, olhos e sobrancelhas pretas e tem um leve sorriso. Usa um paletó bege sobre camisa branca e gravata borboleta verde.
à direita e acima de sua cabeça há um balão de pensamento e dentro dele, sobre a vegetação verde, um homem pilota um avião com o número 14 na parte da frente. Essa imagem nos faz lembrar o pai da aviação, Santos Dumont, que um dia, quando era criança também, como essa imagem, ele pôde pensar, sonhar, e quantas tentativas ele não fez para poder dirigir o 14 bis e ser considerado o pai da aviação. Por isso devemos resistir aos fracassos e não desistir dos nossos sonhos. Essa outra imagem, ainda também na esteira desse mesmo pensamento, desse mesmo passo de resistir ao fracasso, nós podemos visualizar a figura de duas crianças. Essas duas crianças tive o privilégio e o prazer de conhecer. O do lado esquerdo tem por nome Severino e o do lado direito Sebastião. Essa é uma fotografia colorida, como disse, de dois meninos, de pé em posição frontal. Ambos são cor parda, têm cabelos pretos, curtos e braços estendidos ao longo do corpo. O primeiro à esquerda é menor e usa uma camisa de mangas curtas com bermudas de cor branca. O segundo à direita também usa camisa branca com bermuda bege. Atrás deles, uma parede branca com pintura envelhecida. Interessante comentar um pouco sobre a vida esses dois heróis, que para mim são heróis, não só por ser meus colegas, mas pela história de vida deles. Eles nasceram em Pedra, um município pobre de Pernambuco na época. E conforme a imagem você pode perceber, eles passavam muitas privações. O Sebastião Tenório me falou, e ele autorizou a falar isso para vocês, que quando ele era criança, dessa idade, teve uma vez que eles ficaram esperando uma galinha pôr um ovo para que eles pudessem complementar a refeição do almoço. E quando aquela galinha pôs somente um ovo, ele teve que dar para o seu irmão menor. Uma história linda, uma história de superação, uma história de resistência ao fracasso. Resistência ao fracasso. Os dois se tornaram professores. O Severino chegou a morar nos Estados Unidos, depois voltou e se tornou professor de uma das nossas universidades aqui no Rio Grande do Norte. O Sebastião Tenório se tornou também pastor e professor da rede municipal e da rede pública de ensino do município de Natal, hoje aposentado. Nessa figura que você pode observar agora, foi uma das visitas que fez ao Grand Canyon. Essa figura já é do Sebastião Tenório, quando teve o ano retrasado nos Estados Unidos, uma figura colorida de um homem moreno com cabelos curtos pretos. Ele usa óculos de grau, moletom preto sobre a camisa azul, calça bege e tênis. Está em pé à frente de um guarda-corpo de ferro, o qual segura com a mão direita enquanto tem a esquerda no bolso da calça. Ao fundo vê-se grandes formações rochosas que compõem o Grand Canyon dos Estados Unidos, um local que é ponto turístico nos Estados Unidos, frequentado por muitas pessoas, cenário de vários filmes hollywoodianos. Então, para você ver alguém que conseguiu vencer, que sobretudo porque resistiu aos fracassos, os nãos, as tentativas frustradas da vida, mas pela graça de Deus conseguiu realizar os seus sonhos. O terceiro passo é aproveitar as oportunidades. Uma oportunidade perdida nunca mais volta. Nunca mais volta. Tem um texto da Bíblia no livro de Eclesiastes 11:4 que diz o seguinte: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, não podemos ficar só de braços cruzados. Quando a oportunidade surgir, nós devemos agarrá-la com todas as forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. É esse o texto que nos faz pensar em aproveitar as oportunidades. Nessa outra figura, nessa outra imagem, é também um cartoon colorido de Ivan Cabral, que mostra à esquerda um menino ruivo sentado. Ele escreve em um caderno aberto sobre uma mesa à sua frente, enquanto uma lamparina também em cima desta ilumina o ambiente. Olha para um balão de pensamento posicionado à direita de sua cabeça, no qual há um homem ruivo
e sorridente em frente a um púlpito de cinza. Ele usa beca e cabelos pretos e segura um canudo de formatura. Essa imagem, esse cartoon nos faz lembrar, né, que é preciso, é necessário sonhar, é necessário pensar na possibilidade de uma formatura a nível de graduação. Eu trabalho também na universidade e sei que a realidade hoje mudou de 30 anos atrás, quando fiz o vestibular. Antigamente, somente 10% dos alunos oriundos da escola pública como eu conseguia entrar nos cursos da universidade. Hoje, por lei, por força da legislação atual, 50% das vagas dos mais de 100 cursos de graduação da UFRN são ofertadas ao público. E 50% dos alunos que vêm da escola pública. Então você tem essa oportunidade, além dos programas, além dos cursos técnicos. Então vale a pena perseguir os seus sonhos e também aproveitar as oportunidades que são imensas. As redes sociais poderão ser usadas de modo muito melhor do que às vezes os jovens gastam tempo, podendo gastar tempo para estudar e buscar fontes para o seu crescimento e assim conquistar, talvez se for o seu sonho, fazer um curso de graduação. E assim como essa charge mostra, esse menino já conseguindo a vitória e levantando o seu diploma ao fim do curso. A outra imagem que nós vamos mostrar para vocês é a descrição da fotografia colorida na horizontal da fachada de uma loja que tem por nome Blockbuster Video, com essa figura com revestimento cinza, portas e vitrines de vidro e uma placa azul na parede superior, no qual o nome Blockbuster Video é escrito em letras amarelas. À direita da loja, um outdoor com o nome da loja nas mesmas cores da placa. Por que eu trouxe essa empresa e essa empresa para mostrar a questão da oportunidade? Porque a oportunidade ela tem um custo. Por isso que o título desse slide é o custo da oportunidade. A título de informação, em 2004, a Blockbuster tinha 60 mil funcionários, 9 mil lojas e uma receita anual de 5,9 bilhões de dólares. Em 2000, ela deixou de comprar a Netflix. Ela deixou de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares. Isso equivalia somente a 3 dias da sua receita anual. E ela perdeu essa grande oportunidade. E hoje o valor da Netflix é estimado em mais de 32,9 bilhões de dólares. Perdeu a oportunidade. Quarto lugar, acione um modo espera. O passo do modo espera é um dos mais difíceis. E não esqueça dessa frase tirada de um dos livros que eu vou indicar no final. O melhor ainda está por vir. O não é definitivo. O melhor ainda está por vir. Seria interessante você guardar essa frase no seu coração. Abraão esperou 25 anos, José 13, Moisés 40, Davi 15. Outros personagens também, como Mandela, como o pastor Batista, Luther King e tantos outros que esperaram para realizar o seu sonho. Não seja imediatista. Acione o modo espera. Não esqueça os passos, tenha foco, resista o fracasso, aproveite as oportunidades e acione o modo espera. E agora, tenha fé, porque sem fé não podemos agradar a Deus. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O próprio texto diz, sem fé, do texto bíblico, sem fé é impossível agradar a Deus. E agora eu quero convidar você a escutar uma linda música que nessa figura mostra que foi escrita e cantada por Nani Azevedo, que tem por título Os Sonhos de Deus. A figura que mostra um menino deitado, sonhando, com cabelo cariculado, com os lençóis azuis e ao fundo uma estrela bastante brilhante, significando os sonhos. Então que você possa realmente desfrutar essa linda música. Gente, agora nós vamos partir para as considerações finais. Nessas considerações finais, quero dizer para você que sonhadores não vão embora, sonhadores não desistem, sonhadores não retrocedem, sonhadores não se rendem, sonhadores sempre jogam no ataque,
sonhadores perseguem o seu sonho sem medo. Depois de ter escutado essa linda música, preciso que também você possa refletir. E nessa imagem, que agora vou partilhar com vocês sobre o Monte Everest, localizado na Cordilheira dos Andes, ou melhor, na Cordilheira do Himalaia, fronteira com Nepal e China. Essa fotografia colorida de uma pessoa à direita, de pé e em perfil, no topo de um monte. Ela usa casaco, calça e mochila e está de frente para o Monte Everest, coberto por uma camada de gelo, ao fundo do céu azul. Quero também, a título de esclarecimento, dizer que essas descrições dessas imagens foram produzidas pelas professoras Isabel, Katiuska e Jane, a quem temos o privilégio de aprender mais como descrever as imagens. O Monte Everest, como disse, localizado na Cordilheira do Himalaia, fazendo fronteira com o Nepal e a China. Na figura que você vai observar agora, de Edmund Hillary. Edmund Hillary, que foi um dos primeiros, ou foi o primeiro a chegar ao topo dessa montanha do Monte Everest, com 8.850 metros de altura. Essa fotografia que você está podendo perceber, está em preto e branco, de Edmund Hillary, em primeiro plano e à esquerda. Ele tem cabelos lisos e curtos, olhos e boca pequenos e usa um moletom. Ao fundo e à direita, vê-se o Monte Everest. Em 1952, Edmund Hillary nutriu o sonho de chegar ao topo dessa montanha. A montanha, como disse, mais alta do mundo, o Monte Everest. E ele tentou e não conseguiu. Depois, da Nova Zelândia, ele recebeu um convite para ir até a Inglaterra, em Londres, para dar uma palestra. Quando chegou no auditório, ele viu uma imagem do Monte Everest. E ele se dirigiu para aquela imagem e disse: olha, Monte Everest, você me venceu, mas você não pode crescer mais. E eu ainda estou crescendo. 6 meses depois, ele volta no Monte Everest e consegue escalar esse monte, sendo considerado o primeiro homem a chegar no topo dessa montanha. O grande legado de Edmund Hillary é que nós não devemos desistir dos nossos sonhos. O livro de Eclesiastes, um livro que eu gosto bastante, que fala da perspectiva do homem, da visão do homem com relação ao mundo. E o rei Salomão escreveu esse livro e defendeu a tese de que tudo era vaidade. Por isso, logo no início do livro, ele diz: que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Na verdade, ele estava querendo dizer que tudo é inútil, tudo é vaidade, tudo é vão. E você pode estar perguntando: mas professor, então a realização dos sonhos são um investimento vão, inútil? Na verdade, era isso que o grande rei, o terceiro rei de Israel, Salomão, estava defendendo nesse livro. Mas ele vai problematizar essa temática e depois ele vai responder como ele definiu e essa hipótese de que tudo era vaidade. Ele vai dizer, ele vai problematizar essa sua tese fazendo a seguinte pergunta de partida: que vantagem tem o ser humano de todo o seu trabalho em que tanto se dedica debaixo do sol? E Salomão foi um homem que experimentou muitas coisas, muitos prazeres. Ele tinha os empregados, vários empregados à sua disposição, podia fazer a viagem que quisesse, podia comer a comida que quisesse, podia ter o carro que quisesse. Ele morava no palácio, ele tinha tudo à disposição, dinheiro, era rico, tinha ouro, prata, então tinha investimentos, ele era um grande empreendedor, era quase que completo sob o ponto de vista do materialismo e da realização dos prazeres que o mundo oferece. No entanto, ele chega a dizer e responder no próximo slide, que você pode observar, e ele vai chegar a uma conclusão dessa sua tese. Por isso que ele disse no Eclesiastes 2, 24 e 25, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi
que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegria sem que tudo isto venha de Deus? Sem Deus, não podemos realizar os nossos sonhos na sua plenitude, na sua realização plena. Por isso que Salomão, no final do texto, ele vai, e eu concordo com essa conclusão dele, que ele vai dizer que o sonho realizado sem Deus é vaidade. Por isso que ele, no final do livro, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, e a suma de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Quero convidar você agora a escutar um vídeo, pouquinho tempo, do cientista, o químico, Dr. Marcus Eberlin, que falou sobre a existência de Deus. É um dos melhores cientistas que a gente tem hoje no Brasil, e ele gravou esse vídeo especialmente para você. Você, meu amigo, ele atendeu esse pedido e mandou esse vídeo antes, e queria que você pudesse escutar os seus argumentos sobre a existência de Deus. Pessoal, a descrição dessa foto se dá da seguinte forma: professor, abaixo tem o nome professor Dr. Marcus Eberlin, o título acima, Deus existe. O professor Marcus Eberlin é um homem de meia idade, ele se apresenta aí com um crachá vermelho, uma camisa com azul escura. Ao fundo, ele está sorrindo também, ele é um homem de cor branca, e ele, ao fundo, você pode ver duas grandes obras que são, uma delas foi um dos seus livros, ele escreveu Anti-Evidência, mas o que está ao fundo, ao lado direito, é o livro que tem por título Fomos Planejados. Ele é um químico e ele pode mostrar à luz da química que há um desenhista, que há um design inteligente que é Deus, e tem vários argumentos científicos para provar isso. E no lado esquerdo, um outro livro, um best-seller no mundo acadêmico, que é A Caixa Preta de Darwin, do grande cientista Malcolm B, que vai desconstruir e destronar a teoria da evolução. Olá pessoal, eu sou o professor Marcus Eberlin. Já atuei por mais de 30 anos na Universidade Estadual de Campinas como pesquisador na área de espectrometria de massas, e hoje atuo mais intensamente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, também trabalhando com espectrometria de massas, mas coordenando o Discovery Mackenzie, o núcleo de pesquisas em ciência, fé e sociedade. E através desse núcleo, nós temos levantado evidências e mais evidências, pesquisado na literatura, escrito livros, através de artigos científicos, coletado uma quantidade imensa de evidências científicas de que realmente uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E essa mente inteligente, com a boa filosofia e a boa teologia, nós interpretamos como sendo o Deus bíblico. Então há evidências de que um Deus existe? Sim! As evidências são inúmeras. Nós vemos as suas assinaturas no universo e na vida. Então, quando vamos observar com os nossos telescópios, por exemplo, o universo, enxergamos ali sinais claríssimos de uma organização extrema, um ajuste finíssimo que calibrou as constantes universais com uma precisão, uma exatidão absoluta, para que tudo fosse estável, planetas, estrelas, asteroides, cometas. Vemos uma galáxia magnífica, a Via Láctea, e numa posição extremamente calma, tranquila e segura, um planeta extraordinário, a Terra, com as suas centenas de condições únicas que só a Terra tem para que a vida fosse viável nesse planeta. Então nós vemos na Terra um campo magnético protetor que nos protege a vida nesse planeta dos raios, dos ventos solares que destruiriam a Terra. Nós temos uma camada de ozônio, uma química magnífica circular que nos protege da radiação infravermelha. Nesse planeta nós temos água líquida, temos água também no estado de vapor, água como gelo no estado sólido. As suas três fases coexistem no nosso planeta.
E essa condição é essencial para que aqui haja vida. Então nós temos um planeta extremamente ajustado para que exista vida. A química da vida, o carbono com os seus diferentes estados de hibridização. Nós temos essa capacidade única do átomo de carbono de formar ligações carbono-carbono estáveis. Toda uma química absolutamente finamente ajustada para que moléculas e biomoléculas sustentem a vida. Nossas proteínas autoenovelantes, é um fio que se autoenovela nas mais diferentes estruturas funcionais do nosso corpo. Então é um show indesculpável de evidências de que uma mente de extrema inteligência fez o universo e fez a vida. É um show de química, de física, de cosmologia. Evidências e mais evidências que encontramos no dia a dia. E quando vamos para as formas macroscópicas, então, é um show ainda mais indesculpável. Quando vemos os pássaros, por exemplo, que não só voam, mas se localizam com um GPS incrível, que enxerga as linhas do campo magnético da Terra, com um fenômeno quase que sobrenatural, o entrelaçamento quântico. Então, pássaros viajam uma distância absurda de mais de 2.000 quilômetros. Saem de um ponto, chegam no outro e voltam para o mesmo ponto com uma exatidão absoluta. Porque enxergam as linhas do campo magnético da Terra. Lagostas que com seus socos quebram paredes de aquário. Nós temos insetos que saltam com engrenagens. Então estamos atolados, abarrotados de evidências científicas de que uma mente de extrema inteligência fez o universo e fez a vida. Somos indesculpáveis do ponto de vista científico. Temos que, então, chegou a hora de nos rendermos a essas evidências e reconhecemos que há um Deus, que se mostra claramente através das coisas que Ele criou. Muito obrigado. Pessoal, quero agradecer imensamente a vocês pela atenção. Também não podia deixar de agradecer à professora Socorro, ao pessoal da Educação Especial, como disse, a todos os professores do ensino religioso, porque essa aula ela é construída em conjunto e dou graças a Deus pela vida de cada um. Esse texto da Bíblia, escrita por Paulo aos Romanos, que faz interface direta com a fala de Eberlin, que diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer, pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Por fim, quero apresentar alguns tomos e recomendar algumas referências, como o livro de Mark Batson, Persiga o Seu Leão, da editora Vida. Quero recomendar também a leitura da Bíblia, a Bíblia que tem a Bíblia comentada, que para mim eu julgo ser uma das melhores, a Bíblia anotada, com os comentários de Charles Ryan. E por último, quero indicar esse canal do YouTube, IB Candelária Natal. Lá você vai encontrar várias lives com os químicos, com o físico, sobre temas interessantes sobre a existência de Deus, além de várias entrevistas, como sobre ansiedade, que é um ladrão também que rouba o nosso sonho. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Fica com Deus. Feliz Natal a todos, antecipado, e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Fica com Deus, você e sua família. Até mais.